Mas vamos orar para a gente começar então hoje? Deus, te agradecemos, meu Pai, por mais essa noite, pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos, que nesse momento, quando nós vamos pensar na Sua palavra, o Senhor possa estar nos auxiliando, Pai, a entender a Tua verdade, entender aquilo que a Tua palavra nos ensina, aquilo que a história do Seu povo nos ensina, que possamos assim, Pai amado, ser edificados e sustentados segundo a Tua santa verdade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Ok, então hoje vai ser o estudo de número 8, né? Sobre, de maneira mais genérica, como é que surge o presbiterianismo, né? Na verdade, a gente vai ter uma visão bem mais geral, né? Sobre o movimento reformado, né? Não apenas o presbiterianismo, mas uma visão mais genérica sobre como é que inicia-se, né? O que nós chamamos de igreja reformada, da qual nós somos herdeiros, né? A igreja presbiteriana, né? É uma igreja reformada, uma igreja calvinista, e somos aí herdeiros diretos desse movimento, né? Então, vocês tiveram alguma dúvida no material em si? Alguma coisa que não vai ficar clara nas perguntas? Não? Então vamos lá, então vamos caminhando nas perguntas e a gente vai explicando algumas coisas, né? Ok. A primeira aí é de completar, né? O plano de Deus incluiu uma organização para reunir e congregar o seu povo. No princípio, essa organização era após o Êxodo, passou a ser a instituição que reunia e congregava o povo de Deus. Vamos ler a 2, que aí eu já vou explicar isso aqui tudo, né? Na nova aliança estabelecida por Jesus Cristo, qual é a organização que reúne e congrega o povo de Deus? Agora fala com convicção. A igreja, isso aí. Pronto, a igreja, né? O que essas duas perguntas elas vão nos mostrar? Primeiramente, nós estamos olhando aqui na perspectiva bíblica, né? Deus, ele nos mostra um modo de agir na sua palavra. E como a gente viu nos últimos estudos, Deus ele tem um modo de chamar para si um povo. Ele escolhe para si um povo. Como é que a gente tem a prova de que Deus chama para si um povo? A gente vê que isso tudo começa lá com Abraão, né? Na verdade, nem era Abraão na época, né? Era só Abrão, né? Lá em Gênesis, capítulo 12, né? Quando Deus fala assim, olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ali é o início de um relacionamento de Deus com uma família específica, né? Então, nós vemos Abraão, Isaac e Jacó, né, os 3 patriarcas. Da descendência de Jacó, as 12 tribos de Israel, né, os 12 filhos de Jacó são aqueles que vão dar nome às 12 tribos de Israel. E das 12 tribos, nós temos aí instituída a nação de Israel. Então, nós vemos um desenvolvimento orgânico, né, dentro da Bíblia. Então, Deus ele estabelece uma relação com o homem, com a família. Essa família cresce, se torna um grande povo, uma grande nação. E nós chegamos, então, no ápice do Antigo Testamento, que é quando Deus ele estabelece esse relacionamento com Israel. E quando você observa no Antigo Testamento, esse é o modo predominante como Deus se relaciona com o seu povo, é o povo de Israel. Com algumas exceções, a gente sabe, né? Se você já teve a experiência de ler o Antigo Testamento, você sabe que ali nós temos algumas poucas exceções, né? De pessoas que não eram de origem judaica e foram inseridas no povo da aliança, né? Nós temos o exemplo de Ruth, temos o exemplo de Raabe, né? Mas via de regra, o povo de Deus estava sempre ligado a uma descendência, né? A descendência de Abraão. Então, via de regra, era assim que Deus se relacionava com o seu povo no Antigo Testamento, a descendência de Abraão. No Novo Testamento, nós vemos uma expansão, mais uma, né, na verdade,
Igual começou com a família, o grupo dos patriarcas, as 12 tribos, até culminar na nação de Israel. Nós vemos que em Cristo essa organicidade ela ganha uma nova expansão. Agora em Cristo, nós vemos que o povo de Deus não é mais uma etnia, ou seja, não é mais os descendentes de Abraão, mas é agora, a partir de Cristo, todo aquele que nele crê. Por que que isso acontece? Se você se lembra lá talvez dos textos que nós temos no Novo Testamento, o texto que vai deixar isso mais claro é o texto do Evangelho de João, na abertura do seu Evangelho, nos mostra isso, né? Ele veio para o que era o seu e os seus não o receberam, mas deu-lhes o direito de todos que nele creem agora serem chamados filhos de Deus, né? Então, o que Jesus fez no seu ministério? Jesus, como um cumprimento da promessa de que viria o Salvador do seu povo, ele veio. Ele veio para salvar o povo do Senhor, que naquele momento era Israel. Mas como você bem sabe, e você pode ver isso muito claramente nos evangelhos, o povo do Senhor se rebela contra ele, né? Os próprios, não foram todos, a gente sabe que no meio dos judeus também existem salvos, né? Tanto que a gente vê, por exemplo, o corpo apostólico, né? Os apóstolos eram judeus e creram em Jesus como Messias, né? Então não é todos os judeus que rejeitaram a Cristo, mas o povo, né, Israel como nação, rejeitou a Cristo. E agora, a partir de Cristo, o reino é expandido. Então, de um povo, né, de uma etnia, agora para um conglomerado de todos os povos, tribos, línguas e nações, como Apocalipse vai nos mostrar lá principalmente no capítulo 21, né? Então, qual que é a dinâmica que nós enxergamos? No Novo Testamento, o povo de Deus é a igreja. No Antigo Testamento, esse povo ele se apresenta como a nação de Israel. É um só povo no fim das contas, né? É o povo de Deus, certo? Mas em momentos diferentes da história. É assim que nós entendemos essa questão, certo? Então a igreja, de certa maneira, ela é uma continuidade daquilo que Israel foi, no sentido espiritual, não no sentido étnico, político, tem nada a ver, né? E da mesma forma que o Israel hoje não tem nada a ver também com o Israel do Antigo Testamento, certo? A gente, de vez em quando, vê muito isso, né? Sobretudo em alguns meios, né? Um amor por Israel, né? Um zelo pela nação de Israel, né? O Estado moderno, Israel, nada tem a ver com o Israel do Antigo Testamento, certo? É uma nação, tem vínculos históricos, vínculos culturais, falam a mesma língua, assim, né? Não é o mesmo hebraico, né? Mas é algo parecido, né? Na mesma região. Mas o Estado moderno de Israel nada tem a ver com Israel do Antigo Testamento. E a continuidade, e o povo de Israel, se não crê em Cristo, é perdido do mesmo jeito, né? Hoje em dia, né? Porque hoje o povo de Deus é a igreja, não é mais um grupo étnico, né? Então nós entendemos que Deus ele continua o seu plano redentivo a partir de Cristo na igreja e não mais no povo de Israel, certo? Até aqui ok? Tranquilo? Beleza. Agora entrando numa parte mais histórica, né? Quando foi que a igreja cristã se tornou a religião oficial do Império Romano? E aí, quando é que foi? Em 323. Quando você sentou esse teu, ele teve a encarnação, uma problema, Isso, né? Na verdade, assim, se vocês observaram lá no texto, né, sempre tem essa dúvida, né? Toda vez que eu chego nessa pergunta, tem
duas respostas, né? Tem gente que coloca 313, tem gente que coloca 323, né? Porque essas duas datas são importantes, né? Se você leu aqui no texto, são duas fases de um mesmo momento, né? O Edito de Milão, que é quando Constantino e Licínio, né, dão liberdade ao cristianismo, e em 323 Constantino assume o trono e unifica o Império Romano, né, reunifica o poder, né? O que nós temos que entender? O Edito de Milão é o que dá liberdade religiosa para o cristianismo no Império Romano, certo? Então, por isso que geralmente a gente considera a data de 313. Por mais que a redação aí também, né, possa levar você a colocar 323 como a data, né? Porque é quando Constantino reunifica o governo, mas a gente considera a data em que o Edito de Milão foi assinado. Então, quando o Edito de Milão ele é promulgado no Império Romano, o cristianismo ele ganha um status de liberdade de aceitação. O que nós temos que nos lembrar? Até antes desse período, na verdade, nesse período já estava um pouco mais amena a situação, né? Mas, sobretudo ali no primeiro e no segundo século, a igreja cristã ela sofreu grandes perseguições no Império Romano, né? Tanto que a gente vai ter episódios de cristãos sendo mortos, né? De cristãos sendo perseguidos. Então, o que acontece, né? Se você já assistiu aqueles filmes medievais, né? Aqueles filmes de gladiadores, né? Já viu que tem aqueles filmes de gladiadores, onde tem aquelas grandes arenas e o pessoal joga pessoas ali dentro, colocam animais, né, para matarem, né? No primeiro século era muito comum que os cristãos fossem esses homens e mulheres jogados nas grandes arenas. Porque como o cristianismo ele era enxergado como uma seita do judaísmo, então ele era visto como um grupo rebelde de uma religião da Palestina. Então ele sofria uma certa perseguição religiosa, uma certa perseguição governamental. Até mesmo porque os cristãos eles sempre tiveram como característica uma exclusividade, né? Ou seja, diferente da maioria das outras religiões, né, que você poderia ser, sei lá, você poderia adorar Atenas, você poderia adorar Odin ao mesmo tempo, estava tudo certo, né? Os cristãos eles sempre tiveram uma postura mais de rejeitar o proselitismo. Então eles não tinham essa abertura para outros deuses, para outras religiões que não o cristianismo. Então acaba que isso gerava uma instabilidade política religiosa na visão de alguns. Então o cristianismo ele nunca teve uma boa aceitação, pelo menos a princípio, no Império Romano, o que gerou muita perseguição, gerou muitas mortes, enfim, né? Mas o cristianismo ele começou a tomar uma dimensão que mesmo com as perseguições ele crescia. Mesmo com os governantes mandando milhares para serem mortos, outros tantos milhares se dobravam à fé cristã. Até que se percebeu que essa postura de perseguição ela era insustentável. Porque chegaria um ponto que a maioria do império seria cristã. Vamos fazer o quê? Vamos matar a maioria do império? Né? Então é quando começa, ali, final dos anos 200, né? Ali indo para o terceiro século, que a postura dos governantes romanos começam a mudar. Então eles começam a pensar, se ao invés da gente perseguir, a gente incorporar. E o Edito de Milão foi a primeira tentativa nesse sentido, de dar liberdade. Então, ao invés de perseguição, ao invés de hostilidade, vamos tentar incorporá-lo ao nosso sistema e ver o que acontece. E o Edito de Milão nasce a partir disso, né?
o que vai levar ao surgimento da Igreja Católica, Apostólica e, por isso, Romana, porque era a Igreja do Império Romano, né? E como é que os irmãos colocaram aí na 5? Como surgiu a Igreja Católica Romana? Sentiram para a transformação na Curitiba, afastando a igreja, sabe? Isso. Então, por exemplo, se você for conversar, talvez nem todos os católicos têm esse nível de instrução, né? No Brasil tem muito católico nominal, né? Então, tem muita gente que se professa católico e não vai ter um conhecimento teológico da própria igreja, né? Mas se você for conversar com um católico que tem uma instrução, um nível de instrução, né? Ele vai argumentar que a Igreja Católica é a igreja legítima, né? Exatamente porque é a igreja que vem desde os apóstolos, né? É a igreja primitiva de fato, né? É a igreja fundada por Jesus Cristo. Você já deve ter ouvido algo nesse sentido, ou já devem ter visto algo nessa dimensão, né? Exatamente porque vai remontar a esse período, né? Então, por exemplo, o Papa é a continuidade do ministério do apóstolo Pedro, né? Então, a cadeira papal é a sequência do apostolado, né? Então, o apostolado continua na Igreja Católica por meio da figura do Papa, né? Então, o Papa é a cabeça da Igreja, ele representa o próprio, ele se assenta no trono de Pedro, né? Como líder desse corpo episcopal. Eles fazem essa associação histórica. Só que nós temos que entender alguns detalhes. O que aconteceu? Quando o Edito de Milão ele é assinado em 313, um novo desafio surge. Agora, a igreja é a igreja do império. E com o passar do tempo, passou a ser o único movimento religioso legítimo dentro do império, né? Foi de um extremo a outro, né? Da religião perseguida à única religião possível. E o que começou a acontecer muito rapidamente no Império Romano? Como a igreja passou a ser, de fato, a religião oficial do império, nós tínhamos muita adesão à igreja, não por conversão, mas por conveniência. Porque era conveniente que você fosse cristão. Porque chegou um certo momento da história que a igreja, ela era a instituição que legitimava os casamentos, tinha as funções cartorais. Então, se você tinha que estar ligado à igreja para ter algum prestígio governamental. Então, à medida que a igreja ela foi se expandindo, se tomou uma proporção que ou você era ligado à igreja, ou você não tinha nem condições de transitar e ter cargos dentro do Império Romano. Então, muita conversão por conveniência começou a acontecer. Então, por exemplo, as pessoas elas eram batizadas na Igreja Católica e eram incorporadas no catolicismo, não porque elas creram em Cristo, não porque elas se arrependeram de seus pecados, não porque elas criam naquilo ali, mas porque elas precisavam de privilégios políticos e sociais. E o que aconteceu? Essas pessoas elas aderiram ao movimento, mas elas nunca deixaram de fato as suas velhas práticas. Então, por exemplo, muito do que nós vimos no desenvolvimento do catolicismo nada mais é do que a incorporação de muitos usos e costumes que eram comuns de outras religiões, né? Um exemplo que a gente, por exemplo, aquela festa do Cosme e Damiano, né? Já ouviram falar? Que são dois santos católicos, né? É a versão cristianizada de Rômulo e Remo, de uma festa romana, de dois grandes líderes romanos, certo? Você vai lá, dá uma cristianizada e tá tudo certo, né? O próprio Natal, né? A data, né, do 25 de dezembro, né? Eu não tenho nenhuma dificuldade para celebrar Natal. Eu acho, na verdade, essencial que o cristão celebre essa data. Mas quando você vai lá na origem do porquê que isso foi incorporado ao calendário cristão, na época que foi incorporado exatamente,
As motivações eram assim, do solstício de verão, das festas pagãs, do solstício de verão não, né? Do solstício de inverno, das festas pagãs. Então você precisava manter o ritual, mas agora você não pode usar mais a linguagem pagã. Vamos usar uma linguagem cristianizada. Então você retira o solstício de inverno e o culto aos deuses pagãos e insere agora o nascimento de Cristo e a celebração, né, religiosa. Então nós vamos vendo que isso ao longo da história foi sendo feito. Então, por exemplo, olha, o culto à deusa Diana, né? A deusa da fertilidade, aquela que é intercessora dos homens. Eu não posso. Mas eu posso incorporar Maria, mãe de Deus, como a nossa intercessora. Então percebam que boa parte das mudanças dentro do catolicismo, hoje, lógico, com os anos de tradição e as mudanças que foram acontecendo, já está bem distante e já se tem uma outra roupagem. Mas inicialmente o que motivou o catolicismo e o que modificou a igreja foram questões situacionais. Então, por exemplo, a igreja inicialmente, a igreja católica inicialmente, ela sim tinha um vínculo histórico, um vínculo fundacional com a igreja de Atos, com a primeira igreja, com o nascimento da igreja. Mas com o passar do tempo, a incorporação de tradições, ao ser absorvida como a religião do império, ao se incorporar costumes pagãos ao movimento cristão, fez com que a igreja se distanciasse tanto do que era a Escritura, que por mais que, olhando para o aspecto histórico, você possa associar o que a Igreja Católica Apostólica Romana é, como aquele movimento iniciado lá no livro de Atos, nos Evangelhos, você pode até fazer essa leitura histórica, mas essa leitura teológica ela é mentirosa, porque se distanciou tanto que é impossível você dizer que a Igreja Católica Apostólica Romana é a mesma Igreja de Atos, por exemplo, porque teologicamente não é. Então, por mais que possa existir motivações históricas relacionadas, teologicamente é insustentável esse tipo de afirmação. Tanto que nós consideramos que a Igreja Católica ela ainda manteve uma certa proximidade com os princípios bíblicos até ali no Concílio de Nicéia, que é, se eu não me engano, é 451 que acontece o Concílio de Nicéia. Ali já começou a introdução, ali no Concílio de Nicéia já começa, né? A introdução ao culto aos santos, é o princípio do que viria a se tornar a mariolatria. Então, muitas coisas ali já começaram a se distanciar e dali em diante nós consideramos que a igreja ela tomou rumos obscuros, bem distantes daquilo que a Escritura professava, né? Até o Concílio de Nicéia nós entendemos que teve uma certa fidelidade. Algumas questões questionáveis, mas nada muito grave, né? Assim, nada fundacional nesse sentido. De 451 em diante, após o Concílio de Nicéia, nós entendemos que a igreja abandonou a sua essência bíblica e nós não a consideramos mais como igreja que retrata aquilo que a Escritura nos apresenta como um princípio, certo? Ok? Até aqui. E o que nos leva então ao movimento que nos dá origem, que é o movimento da Reforma Protestante, né? Então, nós vamos ver, vou ler a 6 e a 7, porque a gente lembra muito da Reforma Protestante, né? Lá do século XVI, né? De Lutero, enfim, né? Mas ele é só um personagem lá na frente, né? Antes dele tiveram outros, né? Então a gente vai pensar um pouco nisso, né? 6, né? Os precursores da reforma eram homens cultos de vida e tinham prazer isso. São chamados de precursores porque aos reformadores e principalmente porque o legalismo religioso, né?
Não descobriram a graça salvadora, né? Queriam fazer alguma coisa para sua salvação. Monalia e por acréscimo sensatas mediante até isso não tem de voto de Deus. Palavras para que ninguém se glorie. Isso. E quais são os principais nomes, né? Na verdade tem vários, né? Mas tem 3 aí que são os principais, né? Que nós geralmente nos lembramos, né? É uns nomes meio esquisitos, né? Vamos ver se o inglês, o inglês e um pouquinho de francês, né? Tá meio afiado aí, como é que vocês... Ah? John, né? John, John 1, John 2 e o Savonarola, né? Isso, né? O John Wycliffe, o John Hus e o Girolamo Savonarola, né? São os 3. Tem outros, tá? Só para os irmãos entenderem que tem outros homens, né? Outras pessoas que são lembrados nesse período também. Mas os 3 que tiveram principal destaque, né? O primeiro deles foi o John Wycliffe, na região onde hoje é a Inglaterra, né? Da Grã-Bretanha, né? E o grande feito de John Wycliffe, ele foi o primeiro, né? Entendam, naquele período, a Bíblia, né? A Escritura, ela era de acesso ao clero apenas, né? Então só os religiosos tinham acesso à Escritura e basicamente em latim, né? A Vulgata em latim, os originais em grego e hebraico ali, pronto, né? O John Wycliffe foi o primeiro a propor um acesso aos leigos, ou seja, você não precisava ser um sacerdote, um padre para ler a Bíblia, né? Todo mundo deveria ter acesso à Bíblia, né? E o John Wycliffe foi o primeiro a propor uma tradução para uma língua que a gente chama de uma língua vulgar, né? Que é a língua comum, né? Então, John Wycliffe ele foi o primeiro a trabalhar na tradução da Bíblia para o inglês, né? Na região da Grã-Bretanha. Ele foi o primeiro a propor uma tradução. O John Hus, né? Ele foi um grande pregador, né? Ele viveu ali na região na época da Bavária, né? Onde hoje seria ali a Polônia, né? O leste europeu ali, né? E ele era um pregador que ficou muito conhecido por desafiar o Papa, desafiar os padres, né? Questionar algumas posturas. Ele foi queimado, né? Vivo, né? Ele foi por ir contra a igreja. Ele foi um mártir da igreja, né? Justamente porque a sua pregação era uma pregação bíblica, né? Que desafiava as autoridades, desafiava a figura do Papa, aquilo que a igreja fazia de errado, e ele infelizmente foi aí queimado, né? E o Girolamo Savonarola, bem parecido o ministério dele, né, com o do John Hus, né? Só que na região da França, né? Onde hoje a França ali, né? Também é um ministério de pregação, de desafio às autoridades, né? Questionamento da autoridade papal. Só que o que aconteceu? Esses homens, o John Hus, o John Wycliffe, o Savonarola e tantos outros que vieram ali no século XIII, século XIV, até ali no século XV também, eles foram homens que perceberam que tinha alguma coisa de errado. Então eles perceberam que a igreja, no caminho que ela estava, as tendências religiosas, tinha algo de errado. Só que eles não conseguiram fazer nada muito expressivo. E eles foram rapidamente abafados, né? Talvez porque não tocaram no ponto certo, talvez porque o momento não era o momento correto. Seja quais forem as circunstâncias, nós vamos perceber que naquele momento eles incomodaram, começaram a fazer perceber que tinham coisas fora de lugar, foram importantes nesse sentido de serem aqueles que começaram a incomodar,
mas eles não tiveram força para levar isso adiante. Né? O John Wycliffe não foi martirizado, mas ele nunca foi levado a sério também. Ele não foi martirizado porque ele vivia na região da Bretanha, né? Por isso ele estava numa região mais onde de menos acesso ao poder da igreja, acaba que ele foi deixado quietinho lá para morrer, né? Mas John Hus e o Savonarola ambos foram mortos, queimados vivos, né? Porque a igreja perseguia os seus opositores nessa época, né? Perseguia matando, né, os seus opositores, né? Então acaba que eles não tiveram condições de levar adiante o trabalho que eles começaram, né? Até que chegou no século XVI, no que nós vamos chamar hoje de Reforma Protestante, né? Então, como é que começou a reforma religiosa do século XVI? Como é que começou? Qual foi o pontapé que marca, e é o que nós nos lembramos como marca inicial da reforma protestante? No começo, escada, a corrupção da igreja do Paulo. Isso, né? Aonde que ele fez isso? Estudado no protestante aqui. Foi até na BCC mesmo. Tá, então o que aconteceu? Um monge agostiniano chamado Martim Lutero, né? Na região onde hoje é a Alemanha, né? Na época não chamava Alemanha, né? Mas hoje é a Alemanha, né? Um monge agostiniano, ele começa a ter contato com alguns escritos, algumas, né, esses movimentos que vieram antes dele. Se lembrem também que aqui nós já estamos ali indo para o século XVI, não apenas as questões religiosas, mas as questões filosóficas, o movimento humanista começa a ganhar volume. E Lutero, né, esse monge agostiniano, ele percebe que muita coisa na igreja estava errada. E ele escreve um documento que ficou conhecido como as 95 teses. O que eram as 95 teses de Lutero? São os 95 motivos do porquê, na visão de Lutero, a venda de indulgências era uma prática equivocada no meio da igreja. Então, percebam, nesse primeiro momento, Lutero não criticou o Papa, Lutero não criticou a estrutura do catolicismo, ele mexeu em um ponto só. Ele criticou a venda de indulgências pela Igreja Católica. E de uma maneira muito né, inocente que ele não foi, né? Mas o que ele fez? Ele escreve esse documento e fixa as 95 teses na porta da Capela de Wittenberg, né? No dia 31 de outubro de 1517. Por isso que nós comemoramos o dia da Reforma Protestante no dia 31 de outubro. Lembrando desse feito onde Lutero fixou as 95 teses na porta da Capela de Wittenberg. Por quê? Se lembrem que no calendário católico, no dia 1º de novembro, né, dia 31 de outubro, né, ele vai lá, fixa essas teses. No dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos, né? Porque no outro dia é finados, né? Não sei se os irmãos estão acostumados aí com os feriados católicos, né? Mas dia 1º é o dia de Todos os Santos. E era comum as procissões, né, se fazerem grandes procissões. E essas procissões, né, do dia de Todos os Santos, né, desse dia, lembrando dos mortos, enfim, né, dos que já foram, eles andavam e passavam na porta, um dos lugares que eles passariam era na porta da catedral, né, do Castelo de Wittenberg, né? E se lembrem que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Twitter, não tinha nada, né? Você tinha... Onde é que você... tinha um boca a boca, mas onde é que você tomava conhecimento da vida pública da cidade? Nos murais que ficavam nas igrejas. Era como se fosse um grande mural de avisos da cidade. Então percebam, Lutero ele não fez isso para
ele fez isso para incomodar. Ele fez isso para assim, incomodar. No dia anterior a uma grande festividade católica, no lugar público, onde a procissão toda leria e veria que aquilo ali estava errado, ou pelo menos, né, estava ali o apontamento, né, se ia concordar ou não, mas estava lá os apontamentos, né. Então Lutero ele fez isso de fato para incomodar, né. Lutero, a postura dele foi essa. Logicamente, e entendam aqui, Lutero, primeiramente, fica muito claro quando a gente vai estudar a história da igreja que Lutero ele não queria rachar a igreja. Tanto que o movimento ele ficou conhecido como movimento de reforma protestante. Porque qual que era a proposta de Lutero inicialmente? Era repensar a igreja. Então Lutero ele queria repensar a igreja, repensar a estrutura, repensar os dogmas, enfim, né? Inicialmente o movimento de Lutero era muito mais para um repensar do que para um rachar, né? Só que o que Lutero percebeu é que isso era insustentável. Via de regra, meus irmãos, sobretudo naquele contexto, e hoje também não é muito diferente, né? Quando nós pegamos ambientes religiosos muito bem estabelecidos e lideranças muito resistentes, ações pontuais não resolvem. E Lutero, ele infelizmente, ele não teve o apoio do clero. Ele teve apoio popular, como a gente vai descobrir, e inclusive teve apoio de alguns governantes, que naquela altura, no século XVI, muitos governantes europeus estavam incomodados com o poder da igreja e com o poder do Papa. Porque naquela altura, o poder da igreja era tão grande que em alguns locais a igreja ela tinha autoridade, ela desmandava o que o império mandava. Né? Você lembra que naquela época não era mais um império unificado como era o Império Romano, né? Nessa altura nós já tínhamos pequenos impérios, nós já tínhamos uma Europa bem mais dividida do que, não a configuração que ela tem hoje, mas bem mais próxima do que ela é hoje, do que era lá no período do Império Romano. Então o catolicismo, em muitas desses impérios, ele tinha um poder tão grande ao ponto de interferir nas decisões imperiais de algumas nações. Então muitos governantes viram em Lutero não a salvação religiosa, mas a salvação política. Olha só, aqui está a minha chance de quebrar com o catolicismo e ter uma outra alternativa legítima, né? Ou pelo menos, não sei se legítima, né? Mas pelo menos uma alternativa, né? Então, muitos governantes europeus viram Lutero com bons olhos porque quebrava o poder do catolicismo. Muitas pessoas também viram Lutero com bons olhos, né? O movimento que Lutero começou, porque de fato era um repensar a igreja. Só que a igreja não viu Lutero com bons olhos, obviamente, né? Então, Lutero, ele não foi isso ele fez lá em 517. Lutero ele só vai ser, de fato, expulso da Igreja Católica em 1522, na Dieta de Worms, que é quando ele é convocado a comparecer diante de uma comissão, né, da própria Igreja Católica, diante do corpo de arcebispos. E ele comparece e ele é convocado a se retratar e se arrepender do que ele fez. E é onde a gente tem uma famosa frase de Lutero, né? Olha, se não me convencerem, né? Única e exclusivamente pela Escritura, que dos meus erros eu não me retratarei de nada, a minha consciência é limpa e eu permaneço fiel a tudo que eu escrevi. Então ele foi convocado para se retratar e ele disse, eu não vou me retratar, eu permaneço fiel ao que eu escrevi. Então naquele momento ele é excomungado da igreja, então ele de fato ele é expulso da Igreja Católica e com ele tantos outros foram também, né, racharam com a igreja e é onde nós temos o movimento da Reforma Protestante, que inicialmente não tinha como objetivo um racha na igreja, mas que inevitavelmente levou a um racha na igreja, certo? E a partir ali da Reforma Protestante nós vamos ter vários movimentos chamados reformados, né? Nós vamos ter o movimento reformado que predominou na Holanda não, né? Na Alemanha, que foi basicamente de influência luterana mesmo, né? O luteranismo.
nós vamos ter o movimento reformado, né, na região da Suíça, né, que é o que vai dar origem aí ao movimento, ao protestantismo, né, nós vamos ter esse movimento na região da Escócia, né, que vai dar origem ao presbiterianismo. Nós vamos ter esse movimento na região da Inglaterra, que vai dar origem ao anglicanismo. Esse movimento na região ali dos Países Baixos, né, da Holanda, né, da Bélgica, que vai dar origem à Igreja Reformada, né, holandesa. Então nós vamos percebendo que na Europa vários indivíduos, né, várias pessoas influenciadas por Lutero, influenciados por esse momento histórico, insatisfeitos com a igreja e percebendo que a igreja não mudaria, percebem que de fato a única solução para a igreja era um racha. E a igreja católica rachou no século XVI com o movimento protestante, certo? Algumas nações permaneceram fiéis ao catolicismo, né? Então, a Itália, a Espanha, Portugal, ainda se mantiveram regiões de predominância do catolicismo, né? Outras regiões, como a Alemanha, a Inglaterra, a Suíça, né? Elas racharam de fato com o catolicismo. Outras regiões, por exemplo, como a França, né? Esse movimento ele foi muito instável, em alguns momentos alinhado com o protestantismo, em alguns momentos alinhado com o catolicismo, né? Mas, de forma geral, o cenário europeu, ali no século XVI, XVII, né? Até o século XIX, na verdade, depois do liberalismo teológico, que as coisas mudaram novamente, mas permaneceu bem estratificada aí dentro do catolicismo e protestantismo dentro de algumas nações, certo? E é nisso que a gente tem origem, né? Tem um movimento reformado que vai chegar até nós, né? A gente vai ver isso melhor na semana que vem, né? Como é que isso chega no Brasil, na igreja presbiteriana no Brasil, mas historicamente é assim que surge o movimento reformado, certo? Quem é considerado o pai do protestantismo reformado? Lutero? Será que é? Não, né? Não. Lutero ele é o pai da reforma. Ele é o que inicia. Não, Calvino já é discípulo desse cara. É o único. Úrico Zwinglio, né? Por que a gente não ouve falar tanto de Zwinglio assim, né? Muntzer. Foi, né? Porque o que aconteceu? Se lembrem, como eu coloquei aqui para os irmãos, né? Zwinglio, ele era... Foi por conta da... João Calvino, né? Que é o que a gente mais se lembra no meio presbiteriano, ele é francês, né? O João Calvino é francês. Ele não é... Apesar de ele ter feito o seu nome em Genebra, na Suíça, ele é de origem francesa. E quem fez com que Calvino fosse para Genebra foi Zwinglio. Por quê? A França, naquele período, igual eu lembro que eu falei, né? A França ela sempre foi um cenário instável. Dependendo do tom, dependendo de situações políticas, às vezes eles apoiavam os protestantes, às vezes o catolicismo. Sempre foi um cenário muito complexo, um cenário religioso francês, né? Até hoje é, inclusive, né? Mas pensando assim, né? Nesse período, né? E o que aconteceu? Calvino, ele para fugir dessas instabilidades, porque lembrem, instabilidade religiosa naquele período não era você discordar da liderança da igreja e ser expulso da igreja. Estabilidade religiosa naquele período é você ser morto, certo? Eram questões muito mais sérias. Tanto que no período pós-reforma aconteceram muitas guerras na Europa entre os reformados e os católicos, né? Teve muito conflito armado na Europa no século XVI, século XVII, por conta de questões religiosas. E Zwinglio, ele foi o primeiro ali na região da Suíça
a ser influenciado ali pelo movimento iniciado por Lutero, a pensar nessas questões que vão dar origem ao movimento reformado, né? Às doutrinas reformadas. Só que ele não teve tempo de desenvolver quase nada do que ele de fato propunha. Só que Calvino ele vai para Genebra por influência de Zwingli e ele é o que continua aquilo que Zwingli iniciou. Calvino ele ganhou muito mais fama. Por quê? Porque Calvino teve tempo de desenvolver o seu ministério. Calvino, ele, né, só para os irmãos terem noção, a gente faz uma conta básica, né? O tempo de quando Calvino começou o seu ministério público até o dia que ele morreu, na época, né, isso que a gente está falando aqui do século XVI, né? O nível de produtividade de Calvino era um absurdo. Se ele trabalhasse todos os dias da sua vida, o tanto que ele produziu cerca de 3 páginas escritas por dia, né? Como a gente considera que ele não trabalhava todo dia, né? E pensando que isso era feito lá no século XVI, e fazendo comentário bíblico, fazendo teologia sistemática, do zero, porque assim, ele estava num período que, do zero não, né? Ele tinha Agostinho, ele tinha algumas questões, mas em boa parte combatendo o pensamento católico, em boa parte propondo alternativas que até aquele momento não existiam. Calvino comentou toda a Bíblia. A gente tem, em português, infelizmente, a gente não tem esse material completo, né? Mas em inglês, né? Na verdade, em francês, né? Aí já tem em inglês também, né? Que você não sabe francês, né? Então, mas em inglês. E temos alguns em português, já a Fiel traduziu alguns. Calvino tem comentário de toda a Bíblia. No século XVI, sem ter nenhum tipo de ferramenta tecnológica, ele conseguiu produzir comentários muito bons, pastoralmente falando, e até com certo nível de proficiência de grego e hebraico, né? Comentários muito bons. Então, assim, então Calvino ele foi assim excepcional. Ele era uma mente assim privilegiada. Foi um homem levantado por Deus mesmo para esse período, né? Mas a grande verdade é que assim Zwingli morreu muito cedo e Calvino, por ter uma mente prodigiosa e um contexto muito propício, ele ganhou muito mais fama. Mas quem iniciou basicamente o movimento reformado foi Zwingli, né? E eu já dei a resposta para vocês da 10, né? Sem querer. Eu sou show de bola mesmo, né? É brincadeira, né? Quem foi Calvino? Nós éramos sistematização rotinária e pela expedição científica. Isso, né? Então, o grande trunfo de Calvino foi porque... não sei se vocês já falaram assim, já ouviram falar das Institutas de Calvino. Já ouviram falar das Institutas de Calvino? Dependendo da versão, né? Tem uma versão que é 4 livros, tem uma versão que é 2 livros, né? Mas é um calhamaço, assim. Ele de largura, ele é assim, é por assim, né? É um bloco, né? De livros assim, né? Onde Calvino, ele sistematiza a doutrina reformada, né? Então, ele tem uma sistemática. A sistemática produzida por Calvino, nós chamamos de institutas, né? Ou o nome original, né? É Instituição da Religião Cristã, né? Ou resumidamente as Institutas de Calvino, né? Onde Calvino ele dá ali um resumo em 2.000 páginas do que ele entende ser a religião cristã, né? Não sei se a gente resume nada em 2.000 páginas. Mas Calvino resumiu o que ele entende ser a religião cristã em 2.000 páginas nesse negócio aí, certo? Então pronto, é o resumo dele, né? Se ele quer falar que o resumo dele tem 2.000 páginas, beleza, né? Então assim, aí ele tem, além dos comentários bíblicos, né? Enfim, né? Então o grande ministério de Calvino, ele era pastor de Genebra também, né? Ele pastoreava a igreja de Genebra, né? A igreja de São Pedro, né? Que assim é o nome católico, né? Mas eles aderiram ao movimento protestante, né?
Mas a igreja de São Pedro em Genebra foi a igreja que Calvino pastoreou ao longo de sua vida, e ele foi o sistematizador aí da teologia reformada, né? Ou pelo menos o precursor, né? A gente sabe que muita coisa veio depois dele, né? O movimento puritano, né? Enfim, mas naquele período, a base, quem lança de fato é Calvino, né? Não é do nada, igual eu disse, né? Se você ler as Institutas, você vai ver que ele cita muito os pais da igreja, ele cita muito Agostinho, né? Calvino, ele cita muito Agostinho, né? Então ele não tirou do nada, mas ele foi o que deu a forma, né? Pelo menos naquele período da fé reformada, certo? Ok? Até aqui? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão?